Eduardo Souza. Oi, Eduardo, boa noite. Vamos lá. Parabéns, vitória que a gente já vinha falando, fundamental para o Atlético continuar nessa batalha para não ser rebaixado. E você acabou conseguindo, e você acabou optando por manter o mesmo time daquela partida contra o Juventude, mesmo a equipe não fazendo um jogo que chamava a atenção de todo mundo, mas você bancou aquilo. Isso mostrou ou prova que você sabe o que você está fazendo, conhece mais do que todo mundo esse time, os jogadores pontuais que você tem escolhido, tem dado confiança para cada um, porque você foi até questionado em relação à manutenção daquele time. O Marlon Freitas não entra, em que momento que ele vai entrar? Isso mostrou que você sabe o que você está fazendo? Parabéns. Obrigado. Primeiro, exaltar o resultado, né? Um resultado importantíssimo contra uma equipe de muita qualidade, né? O Ceará, um investimento altíssimo, né? Altíssimo. O Ceará hoje, se você pegar esses 16 jogadores que entraram dentro do jogo hoje, são jogadores com a média salarial altíssima, né? Então o que nós fizemos hoje tem que ser exaltado. E outro ponto importante, que eu até falei para os jogadores ali, é em relação à nossa defesa, né? Que em muitos momentos vem sendo muito criticada. E hoje nós passamos em branco. Às vezes, se a gente tivesse vencido aí como nos outros jogos, 3-2, 2-1, não ia valorizar tanto pelas pessoas o que eles fizeram hoje, né? Ainda mais com o gol de um zagueiro, né? Eu acho que nós fizemos um jogo razoável contra o Juventude. Tanto é que o Juventude hoje fez um jogo equilibrado contra o São Paulo e vinha de muitos jogos lá sem vitória, mas sem derrota. Então a gente tem que ter essa convicção. Tinha feito um jogo bom contra o Corinthians. O jogo do Corinthians é um parâmetro muito grande pra gente. Com essa mesma equipe nós jogamos de igual para igual, né? E se nós colocássemos o Marlon para iniciar, nós teríamos que ou achar uma situação para o Rato mais na beirada, tirando a velocidade, né? Ou tirar o Rato, que hoje é o principal jogador nosso. Ou desfazer aquela situação de linha de 5. Mas o que mostra é que os jogadores estão entendem. E eu exalto muito o trabalho, não meu, mas o trabalho da comissão, o trabalho dos jogadores, porque no segundo tempo entrou 2 laterais que mudam um pouco a característica, né? São jogadores mais de contenção. Nós mudamos o formato, saímos do 5-4-1 para um 4-4-2, equilibramos o jogo, sofremos um pouco no segundo tempo. O mais importante é os atletas. E a gente vai continuar jogo a jogo, escolhendo a melhor formação. Nós conhecemos bem o São Paulo, né? Jogamos agora, sabemos a força do São Paulo dentro do Morumbi. E a gente agora, a partir de amanhã, vamos definir o que nós fazemos para a sequência. Mas eles sabem que a cada jogo pode ser uma formação. Talvez no próximo jogo a gente pode mudar alguma coisa. Justamente sobre essa sequência que você acabou de puxar, professor, é uma sequência bem difícil do Atlético. Vocês tiveram vários confrontos diretos e agora vão lutar contra times que estão com outros objetivos na tabela. E agora enfrenta o São Paulo, que teve toda a questão da última vez que vocês se encontraram no Morumbi. Foi um jogo muito difícil, foi um jogo traumático, digamos assim. Eu queria que você me dissesse como é que vai ser essa semana para encaminhar, para mudar o foco e também a chavinha deles para esse jogo contra o São Paulo. Primeiro é recuperar bem esses jogadores. Eu falei para eles, nós agora hoje exatamente faltam 21 dias para o final do campeonato, 5 jogos, então vai ser uma média aí de 4, a cada 4 dias um jogo, né? Então primeiro recuperar. Nós tivemos algumas perdas hoje no jogo, amanhã analisar com o departamento médico qual é a situação dos jogadores que saíram, para a gente procurar a melhor estratégia contra o São Paulo. Sabemos das características, sabemos da força. São Paulo venceu hoje, entrou na briga pela Libertadores. Diferente do jogo passado, a torcida deles vão apoiar, vai dar mais gente, mas acho que isso aí é importante. Nós fazer um grande jogo contra o São Paulo e a nossa margem de erro é muito pequena, né? Quando nós assumimos as 5 rodadas, nós tínhamos que fazer aí uma média de 7 vitórias. Você não pode errar, né? Nós fizemos 11 pontos em 15, é uma média de 74% de aproveitamento. Há 5 rodadas atrás, a nossa média era 24% ou 25%, é quase 50% maior. E nós não podemos errar. Se nós não ganharmos do São Paulo ou se não pontuar contra o São Paulo, podemos novamente abrir 4 pontos com 4 rodadas. Então é jogar no limite, é recuperar, é dar confiança ainda mais para a gente, eu volto a dizer, tentar chegar no final do campeonato, quem sabe contra o Atlético Paranaense ou América, brigando
para a permanência. Boa noite, Eduardo. Parabéns pela vitória. Primeiro eu queria te perguntar sobre o Lucas Gasal, né? Um jogador que em muitos momentos se imaginava que era um atleta para sequência, né? Para quem sabe 2023. Teve seus momentos dentro da Copa do Brasil, precisou jogar, agora tendo sequência, faz um gol tão importante. E também sobre o Dudu e o Arthur Henrique, se os dois, se você já tem algum tipo de diagnóstico, se são dois atletas que preocupam. O Lucas eu trabalhei agora na Aparecidense, né? Quando eu vi o Lucas, nós tínhamos enfrentado a Aparecidense, tinha um jogador que tinha chamado a atenção. Quando nós trabalhamos com ele, nos surpreendeu muito. Um jovem, e quando você está no futebol, você tem as suas experiências, né? O Éder, eu trabalhei com o Éder em 2016 no Bahia, com 21 anos, nós que subimos ele no Bahia, junto com o Doriva, e nós vimos um potencial enorme no Éder. Em 16, o Éder veio a começar a se consolidar em 2020. Mesma coisa o Natan. Natan, eu trabalhei com ele com 21 anos na Ponte Preta, depois conseguimos trazer ele no primeiro momento, e ele demorou para consolidar. É aquilo que você falou. O Lucas é um jogador que tem menos de 50 ou 60 jogos como profissional. Então você já cair numa Série A é muito difícil. Só que ele tem uma virtude muito grande, que ele é um menino trabalhador e um menino com uma personalidade para evoluir muito grande. Então, quando nós vimos ele na Aparecidense, aí depois o Atlético mostrou interesse, até o Adson me ligou, eu falei, Adson, talvez agora ele ainda é um menino que vai precisar maturar. Mas eu tenho certeza que com a maturação 2023 ele vai ser um jogador que vai se aproximar muito do que foi o Éder e foi o Natan aqui para o clube. Então, e infelizmente ele precisou jogar, ou felizmente para ele, né? Precisou jogar na Série A e está dando conta. Erros faz parte do futebol, ele vai errar, mas o mais importante é o profissional, e eu fico muito contente pelo desempenho dele. E quanto aos dois, eles saíram com algumas dores, não tem como mensurar ainda, né? Amanhã o departamento médico, na terça, se precisar fazer exames, mas a gente está tranquilo porque o Jefferson e o Edson entraram muito bem e deram conta do recado. Boa noite, Eduardo, e até sobre isso, né, queria complementar nessa sequência, queria que você falasse sobre o Edson Fernandes, que hoje entrou muito bem ali na lateral direita. Você falou do diagnóstico do Dudu, que vocês ainda vão ver amanhã. O Edson tem ali, mas vocês pensam talvez em reintegrar o Rainer, já que essa lesão do Dudu pode ser algo mais grave? Não, isso aí não é com a gente, né? O Rainer está fazendo o trabalho dele. O Edson é um menino que jogou no Bahia como lateral, é um jogador que eu acredito que vai crescer muito ainda como profissional, né? Ele, até ontem nós conversando da comissão, o Edson, a partida que ele fez hoje, só valoriza o que ele faz no dia a dia. O Edson é um profissional que a hora que ele entra dentro do campo, ele dá o máximo. E ele é competitivo, ele treina, ele às vezes é viril, e é um jogador assim, você vê a personalidade do atleta. Quando ele é viril com o Churinho, um exemplo, e com o menino da base. Porque tem muitos atletas que ele é viril com os jogadores mais novos, e com os mais experientes não. E o Edson, ele é com todos, e você vê, a gente fica feliz. É um jogador que teoricamente um lateral que marca mais, mas hoje conseguiu fazer 3 ou 4 jogadas de último terço lá, que faltou definir para coroar a partida que ele fez. Então conto quanto o Jefferson, né? Que o Jefferson é um lateral mais linha de 4, diferente do Arthur Henrique. E o Jefferson, como o Edson, ele nos dá essa possibilidade da gente virar a linha de 4 com o Maranhão, como foi no segundo tempo. Que aí nós equilibramos a partida, a hora que a gente fez esse ajuste ali dentro do jogo. Boa noite, professor. Falando aí em relação aos jogadores, o presidente falou que você é um técnico que não desgasta os jogadores. Como que o senhor faz para ter esse elenco na mão? A gente sabe que o Atlético passou por momentos difíceis hoje nessa situação. Eu acho assim, infelizmente, o futebol brasileiro, você só vê o resultado, né? Infelizmente. Então, hoje nós estamos aí com 74% nessas jogadas, então se valoriza. Ano passado, quando nós pegamos, nós tivemos 10 jogos, 7 fora de casa. Dos 10 jogos, 8 contra os 10 primeiros. Finalista de Libertadores, os 2 finalistas de Libertadores, Palmeiras e Flamengo, os 2 finalistas de Sul-Americana, Atlético Paranaense e Bragantino. E foram as nossas derrotas. Né? Eu acho que você tem que ter esse meio termo. Claro que a gente sabe que quem é da casa, às vezes tem uma preocupação com será que vai ter o comando? Será que...
Mas a gente está no futebol há muito tempo e a gente consegue ter isso, mensurar isso. Você tem que cobrar, mas também você tem que trazer os atletas, porque é eles que definem. Os atletas que definem dentro do campo, né? O mais importante é a hombridade que esses jogadores estão tendo. Não vou dizer aqui que nós vamos sair, ninguém sabe. Né? Nós temos mais 5 jogos, como eu falei, jogar no limite é todo jogo. Mas o mais importante é que os jogadores já não volto a repetir, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é ser honesto e valorizar as pessoas. O Atlético vem de 74% nesses 5 jogos, mas a recuperação ela começou um pouco mais atrás. Né? Um pouco mais atrás, 2, 3 jogos atrás, antes da primeira vitória. Só foi uma consequência que a gente, junto com a comissão, conseguiu. Então, o mais importante agora pensar no São Paulo. Vamos pensar no São Paulo, fazer um grande jogo e quem sabe a gente possa dar mais um passinho aí na quinta-feira. Professor, só uma outra questão que me surgiu aqui agora é que, de novo, os resultados foram favoráveis para vocês. E eu sei que você está falando em jogar no limite e não desistir até o final, mas assim, isso até te faz acreditar um pouco que parece que é um sinal, está tudo conspirando para o Atlético conseguir chegar com chance ainda. Eu acho que claro que, primeiro a Deus tem nos abençoado muito, abençoado esse grupo, eu falo para eles, se não for da vontade de Deus, nós não vamos sair dessa situação, porque Ele é o maior, até eu falei na entrevista antes do jogo, foi me perguntado qual que era o percentual da torcida, né, e eu falei, a torcida hoje é 60%, e 60% é muito, tanto é que nós vimos hoje, né, 100% é só Deus. Nas últimas 5 rodadas nós fizemos 11 pontos, o Curitiba fez 4, o Ceará fez 3 e o Cuiabá 1. Então isso aí nos colocou, os 11 pontos colocou, mas também os resultados dos adversários, porque quando você está atrás, isso aí faz parte. Se nós tivéssemos feito 11 e os adversários que estão ali nesse bloco tivessem feito 10, 8, talvez a nossa diferença não seria hoje de 1 ponto. Mas isso aí é só fruta, é um campeonato muito difícil. Campeonato brasileiro, e tudo que nós fizemos esses 11, se nos últimos 5 a gente não tiver competência, nós podemos terminar o campeonato a 5, 6 pontos do time que caia. Então é jogo a jogo. Vamos descansar, trabalhar contra o São Paulo. Se Deus quiser, a gente vai lá fazer um grande jogo e buscar alguma coisa lá que é importantíssimo. Como falei,